como a gente sempre faz, vamos à nossa prece inicial, que hoje eu trouxe lá da obra maravilhosa, gente, aquela obra que toca o nosso coração, Relicário de Luz, pelo Espírito de Emmanuel, psicografada por Chico Xavier, e a prece é de Emmanuel, ante o céu estrelado. E diz assim: Senhor, ante o céu estrelado que nos revela a tua grandeza, deixa que nossos corações se unam à prece das coisas simples. Concede-nos, Pai, a compaixão das árvores, a espontaneidade das flores, a fidelidade da erva tenra, a perseverança das águas que procuram repouso nas profundezas, a serenidade do campo, a brandura do vento leve, a harmonia do outeiro, a música do vale, a confiança do inseto humilde, o espírito de serviço da terra benfazeja, para que não estejamos recebendo em vão tuas dádivas, e para que o teu amor resplandeça no centro de nossas vidas, agora e sempre. Que assim seja. É Ante o Céu Estrelado de Emmanuel. Gente, bonito, isso é lindo, né? Mas é maravilhoso. Lá nesse livro que também é A Confiança do Inseto Humilde. Nossa. Estou me lembrando de André Luiz, uma prece que ele termina, não me lembro qual é a obra que ele termina dizendo assim: Senhor, perdoa o verme que eu sou. Me lembrei agora dessa expressão. Não é? Então, realmente, esses espíritos nos trazem cada metáfora que engrandece a gente e nos faz sentir cada vez mais com responsabilidade de trabalhar bastante para ver se a gente sai, como disse André Luiz, da condição de verme, que ainda temos muitos resquícios dele. Verdade, verdade. Pois então, e hoje, no episódio de hoje, segundo eu estava conversando com o Álvaro ainda há pouco, não roubarás, é isso, né? Não é, Álvaro? É isso, Elahá, é isso, né? Exatamente, aí. Paramos aí. Paramos no roubarás. Paramos no oitavo. Vocês começam e eu fico aqui assistindo. Hoje a gente faz 8, 9 e 10. Pois é, nós estamos, para quem está chegando na live, nós estamos estudando a Torá com as interpretações que a gente consegue coletar dentro da literatura espírita, com algumas notas referentes também ao que se apresenta na Cabala judaica, que é um conjunto de conhecimentos espiritualistas e que, apoiado em verdades espirituais até assemelhadas à doutrina espírita, coloca para nós a ideia da imortalidade, da reencarnação, da lei de causa e efeito, e de uma série de princípios que a doutrina espírita também esposa. Então, o nosso propósito não é um estudo sequencial pormenorizado de todos os versículos da Torá, mas tentando dar substância espírita para todas as falas que a Torá tem, mas procurando extrair a sabedoria, os aspectos metafóricos e os ensinamentos que a gente pode retirar desse corpo doutrinário tão interessante, que são as 5 obras de Moisés. Ao longo das temporadas anteriores, nós já estudamos a Gênesis, o livro do Êxodo, estudamos o Levítico, passamos por Números, e agora estamos na última obra da Torá, Deuteronômio, em hebraico, Devarim. E nós estamos estudando agora especificamente o capítulo 5, que é um capítulo onde são revistos os ensinamentos contidos nas tábuas da lei, os chamados 10 mandamentos, que estão presentes no Êxodo 20, eles reaparecem no livro de Deuteronômio, no capítulo 5. Já passamos por 7 desses mandamentos nas lives anteriores, e agora a gente vai atravessar os mandamentos 8, 9 e 10. Provavelmente, fecharemos hoje a segunda visão das tábuas da lei. E para que a gente comece essa nossa discussão, eu queria pedir a você, Álvaro, o que você tem para comentar sobre esse primeiro dos mandamentos
que a gente tem para ver na nossa noite de hoje? Lotignov, não roubarás. É interessante que a ênfase desse mandamento ela está voltada para um aspecto que hoje em dia talvez seja um pouco menos comum, apesar de bastante parte do nosso mundo ainda. Eu gosto de lembrar uma questão que a gente tem falado por algumas vezes. Frederick Figler, irmão Jacó, no livro Voltei, ele nos fala que 50% dos espíritos que estavam na Terra, quando ele desencarna, que eram 2 bilhões, então 2 bi, 1 bi, ele fala que estava em estado de barbárie. E esses espíritos em estado de barbárie precisam de leis ainda disciplinares, na sua maior parte. Muitos pontos expostos por nós são pontos, obviamente, fundamentais para o desenvolvimento da humanidade, mas aqui os pontos disciplinares, eles ainda são mais do que fundamentais para a maior parte dos espíritos que habitam a Terra. Então, quando se fala Lotignov, existe uma inserção do texto para um aspecto do não sequestro, o roubo de alma, que a gente fala, né? O roubo do espírito encarnado. Então, é o sequestro. É especialmente aqui voltada para a proibição, em primeiro plano, do sequestro de alguém. Quando nós lemos o livro Há 2000 anos, a gente vai encontrar ali uma passagem onde o senador, quando adentra a terra de Israel, ele encontra aquele jovem Shaul, Saúde de Horas, ele joga uma pedra, a pedra desvia do senador, pega a Lívia, ele manda bater nele. No momento em que Lívia vê que já era demais, que o garoto seria espancado, quem sabe até a morte, ela intercede por ele e ele é preso. Naquela noite está escrito o seguinte, que aquele jovem foi sequestrado e vendido como escravo. Então, isso era muito comum, principalmente em momentos de guerra, principalmente em outras condições. O primeiro de todas as ênfases desse nosso mandamento, não roubarás, é para o sequestro de alma. A gente encontra também, sem sombra de dúvidas, o dinheiro, mas a gente encontra outra condição, a propriedade intelectual. E hoje a gente conhece, né, os direitos autorais e a gente compreende a razão disso. A gente encontra, por exemplo, alterar o peso da balança, vender 1 litro por 950 ml. Nós entendemos também que pode ser aquele velho negócio, né? O carro não tem defeito, mas tem algum defeito oculto. Só que aqui a gente encontra, naquela correlação que a gente faz das 2 tábuas da lei, daquele mandamento que está na frente do outro, a gente vai encontrar uma correlação dele com o não usarás o nome de Deus em vão. Por quê? Tem uma história, né, que acho que muitos de nós já conhecemos, de um homem que vai até uma plantação e fala, olha, eu vou entrar ali, vou roubar não sei o quê. Eles estão sozinhos. Se alguém vê, você me fala. E quando ele entra, ele está lá, quando ele vai roubar uma fruta, sei lá, qualquer coisa, um animal, o outro grita, vem, corre, corre, corre. E aquele segundo sai correndo. Tem gente olhando. Depois de um tempo ele fala, olha, a gente correu, quem estava olhando? E ele fala, Deus estava olhando. Existe, como diz Paulo de Tarso, uma multidão de testemunhas a nos olhar, à luz da doutrina espírita e conhecimento de que nós estamos nos acotovelando uns com os outros. Nós estamos sendo vistos. E aqui usar o nome em vão, os rabinos falam, quem é pego roubando, jura por Deus que não estava fazendo nada de errado. Mas é interessante que a gente encontra esse compromisso muito mais dilatado à luz da doutrina espírita. Por quê? Porque a gente encontra uma seguinte questão.
importantíssima. Existem direitos constituídos a todos. Direito de liberdade. Então, aqui por isso falamos do sequestro. O direito à vida, por isso que a gente fala não matarás. Mas todos nós temos o direito à bondade divina, à benevolência. Todos nós temos o direito à indulgência. Todos nós temos o direito ao perdão. Quando nós encontramos Deus garantindo perdão, garantindo um recomeço, independente do equívoco que você ou eu ou nós tenhamos cometido, não importa o tamanho do seu erro. A doutrina espírita, ela adverte para que nós possamos modificar e identificar os nossos equívocos, mas não carregar uma culpa exacerbada, uma culpa paralisante. Então, o perdão é um direito, é uma garantia. A benevolência é uma garantia. A indulgência é uma garantia. Então, nós compreendemos que a caridade, segundo compreendia Jesus, não pode ser retirada por nenhum de nós. Quando eu não perdoo o Elahá, quando eu não perdoo o professor Celestino, quando eles não me perdoam, quando nós não estamos indulgentes uns com os outros, quando nós não oferecemos o olhar bondoso e os atos de caridade, nós estamos roubando, furtando um direito divino assegurado a todos os espíritos da humanidade, mergulhados no fluido cósmico universal. Nós nos tornamos aqueles que infringem a lei divina. Então, o que eu diria é que todos os aspectos mais importantes para os espíritos que necessitam se disciplinar estarão nos aspectos materiais, mas para os já despertos estão dentro dessa condição de estender, dilatar o entendimento de não roubarás. Muito bem. Professor Severino Celestino, quais são suas contribuições com relação a esse ponto que a gente está vendo do mandamento não roubarás? Olha, eu queria apresentar essa obra aqui, eu acho que vocês devem conhecer, os 613 Mandamentos de Maimônides, que no preceito 244 dessa obra, na página 302, ele diz assim: não furtar dinheiro. Aí ele coloca: por esta proibição, somos proibidos de furtar dinheiro. Ela expressa em suas palavras, não furtareis, que também se encontra no Levítico 19:11, sobre as quais a Merlitá diz, não furtareis, esta é a proibição de não furtar dinheiro. Aquele que infringir essa proibição deverá, de acordo com o que está prescrito nas Escrituras, fazer uma restituição dobrada ou quadruplicada ou quintuplicada, ou simplesmente devolver o que furtou. Eu achei muito interessante essa colocação de Maimônides, sabe por quê? Porque nós temos 2 episódios. Sim. No Evangelho de Jesus, capítulo 18 e 19 de Lucas. Lá no capítulo 18, a gente vê aquele jovem chegar para Jesus e perguntar o que ele tem que fazer para ganhar a vida eterna. E Jesus repete os preceitos da Torá: não adulterar, não matar, não furtar. E ele diz assim: tudo isso eu tenho feito, o que me falta? Vai, vende tudo que tem e me segue. Ele saiu muito triste. Vai, vende tudo que tem, dá aos pobres e terás um tesouro nos céus. Quando ele sai, Jesus disse: é mais fácil um camelo passar no fundo da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Agora, olha que coisa curiosa. Isso é o capítulo 18. No 19, nós temos uma história magnífica. O Jesus que condenou o rico, no capítulo 18, vai salvar um rico odiado pelas pessoas em Jericó, chamado Zaqueu. E quando ele chega lá, ele não olhou
não perguntou se ele roubava, não olhou os seus defeitos, foi condenado. Muitos disseram que Jesus estava indo para a casa dele porque não sabia quem era aquele homem. Mas o simples gesto de Jesus de ir dizer: hoje eu quero jantar contigo em tua casa, você vai encontrar a resposta que Zaqueu dá para ele, o comentário que Zaqueu faz, quando Jesus diz: hoje a salvação entrou nesta casa. Zaqueu olha, sem que Jesus acusasse ou dissesse qualquer coisa. Ele disse assim: Senhor, eu vou dar a metade dos meus bens aos pobres. E se eu enganei alguém, olha aí, eu o indenizarei o quádruplo. Veja como esse homem tinha conhecimento da Torá, tinha conhecimento desse cuidado que está lá no Levítico, que está no Êxodo e que está aqui no Deuteronômio. E aí, a resposta de Jesus é fantástica, porque Jesus faz um comentário dizendo assim: este também é filho de Abraão, Isaac e Jacó. Jesus não só disse essa expressão porque ele também era judeu, mas porque ele deu um exemplo de conhecer a Torá. Ele sabia que quem enganou tem que indenizar, como está aqui em Maimônides, como está no Levítico, o quádruplo e até o quíntuplo. E ele, sem que Jesus pedisse nada ou dissesse nada, reconheceu que se ele tivesse, por acaso, enganando, porque todos sabiam que ele era o chefe daqueles que davam dinheiro, né, dos cobradores daquela região de Jericó, ele se oferece espontaneamente para devolver tudo que roubou. É exatamente o que Maimônides está dizendo aqui nesse preceito 244. Ou indeniza ou devolve o roubo. Então, eu acho que essa contribuição de Lucas aqui vem de acordo com esse mandamento número 8, que é: não furtareis. Eu queria fazer um comentário no seguinte sentido. No capítulo 18, quando ele encontra o mancebo rico, e que o rapaz pergunta: Senhor, o que eu devo fazer, né, para alcançar a salvação? E ele repassa os mandamentos. Todos os mandamentos que ele repassa são da segunda tábua, não tem nenhum da primeira. Os mandamentos são todos em relação ao próximo. Se a gente perceber, são os mandamentos a partir do 5º. Então, é não matar, não adulterar, não roubar. Então, mostrando a preocupação de Jesus na relação com o outro, né? Reforçando o aspecto interpessoal da mensagem de Jesus, mostrando o quanto que essa mensagem ela tem um caráter extremamente... relacionamento humano, né? Interpessoal. E eu queria destacar uma questão outra da história de Zaqueu. E que ele vai dizer que ele vai devolver que ele tirou, vai retribuir 4 vezes e tal. Só que Maimônides só iria escrever isso na Idade Média. Ou seja, já havia o entendimento não escrito dessas verdades espirituais. Se você pegar no livro acho que é no Êxodo, ou acho que é no Levítico, se um homem roubar uma cabra, uma ovelha, ele deverá devolver 4 ovelhas para cada ovelha roubada. E se ele roubar um boi, ele deverá devolver 5 bois por cada boi roubado. Aí está o preceito do 4 vezes, 5 vezes. Por que os rabinos dizem que para uns animais você devolve 4 e no outro você devolve 5? Preceito é o seguinte: para roubar uma ovelha dá trabalho, você tem que carregar para roubar. Então, a pena acaba sendo menor pelo esforço.
Para roubar um boi é mais fácil, você vai só tangendo o boi vai indo, você vai batendo nele, vai, você vai embora. Então você vai pagar mais. Você vai pagar mais porque é uma movimentação que exige menos esforço do ladrão. Então ele tem que ser mais punido para não estimulá-lo a fazer. Porque é muito fácil, então a pena é maior. Assim, até num modelo até contrário à legislação brasileira, que diz assim, fulano encontrou a porta aberta, entrou e furtou. Aí tem uma pena. Mas se ele quebrou o cadeado para entrar na casa de alguém e roubar, aí a pena é maior, porque ele demonstra intencionalidade no roubo. Então, na legislação brasileira, a quebra do cadeado aumenta a pena, porque ele faz mais esforço para roubar. No caso da leitura judaica, como ele pegou uma ovelha e teve que carregar a ovelha, e o outro ele só tange, então se é fácil fazer, então para desestimular a pena tem que ser maior. Uma lógica Muito invertida na nossa. Muito bom. Muito bem. Muito que bem. Vamos então para mais um? Ah, não, eu não queria ir para mais um ainda não. Eu queria ir para o Remes. A gente está no chat, está em chat, vamos para o Remes. Porque é o seguinte, nós também roubamos quando nós levamos do outro aquilo que o outro crê. Sim. Nós sequestramos do outro as emoções, nós promovemos muitas vezes o roubo da confiança. Quantas vezes nós temos na história das nossas vidas indivíduos que afetivamente... Meu Deus, ficou punk. Indivíduos que, a partir do interesse em atender aos seus caprichos do ponto de vista sexual e afetivo, nós enganamos pessoas e nós destruímos a vida dos outros. Nós conspiramos contra a saúde. Meu Deus, no livro que Emmanuel escreveu, chamado Vida e Sexo, um compêndio sobre sexualidade maravilhoso, de 1971, nesse compêndio, Emmanuel vai nos comentar uma coisa importantíssima, que todas as vezes que alguém rouba alguém no campo afetivo, que ele promove aquilo que Emmanuel chama no livro de saque afetivo, ele se inscreve na lei de causa e efeito na condição de delinquente. Nossa. E o que a lei de causa e efeito faz com o delinquente? Ela o aprisiona. E ele vai tratar na obra dos cárceres afetivos, em que os indivíduos, em função dos delitos cometidos no campo da sexualidade, experimentam o encarceramento das suas energias afetivas. Eles estão soltos na rua, eles estão gozando de liberdade do ponto de vista físico, mas eles trazem sequelas tanto do ponto de vista físico como do ponto de vista, às vezes, psicológico, não é? Então, o sujeito ele é um ladrão afetivo, ele roubou, não é? Se roubei teu coração. Então, roubou o coração de alguém, roubou a confiança, destruiu a... Eu conheço tanta gente que um relacionamento mal resolvido destruiu a pessoa, nunca mais ela teve ninguém. Roubou a confiança, roubou o indivíduo. Então, quando a gente comete um ato dessa natureza, nós nos inscrevemos na lei de causa e efeito para sermos, de alguma forma, atingidos por uma sequela física ou uma sequela psicológica. Então, o cara renasce muito feio, ele renasce com uma doença, com uma inibição no campo da sexualidade, né? Ele nasce com alguma deficiência ou anomalia nos órgãos sexuais que dificultam uma complementação afetiva. Uma vez, isso é fato verídico,
fato verídico. Eu coordenava um grupo de ESD e estava falando sobre isso, estava falando sobre esse assunto no grupo de ESD. Aí um senhor disse, eu queria falar. Aí disse, pois não, vai falar. Se eu queria dar um testemunho sobre isso que você está falando. Aí eu, pois não. Quero falar da minha vida. Se eu fui um jovem muito promíscuo. Eu vivia nos prostíbulos, eu tinha várias mulheres, eu era uma pessoa completamente depravada do ponto de vista sexual. Minha vida na juventude foi uma vida marcada por muito desequilíbrio. E nessas minhas andanças pelos prostíbulos, eu peguei uma doença. Condiloma. É uma doença que nasce uma espécie de uma verruga no órgão genital e ela vai se multiplicando. E ela vai se multiplicando, se você não cuidar, ela vai se multiplicando, fica parece um couve-flor. Depois de um tempo, você está com o órgão genital coberto daquelas verrugas. Aí ele disse, eu não cuidei. Quando eu vi que eu estava doente, eu não fui no médico, eu não cuidei, não fiz nada. E deixei com que aquilo se proliferasse. Quando eu fui no médico para procurar terapia para o meu caso, o médico disse, o condiloma está tão enraizado, mas tão enraizado, que eu vou ser obrigado a fazer um corte do seu órgão genital. E ele disse, eu perdi mais da metade do meu órgão genital. Desde a minha juventude eu não tenho mais vida sexual. Eu tenho uma inibição em função dessa minha vida louca. Esse foi na mesma existência, mas às vezes a gente transpõe isso de uma existência para outra, em que o indivíduo nasce com algumas características físicas ou, se não, psicológicas. Ele nasce muito pobre, ele nasce dentro de uma religião extremamente castradora, ele recebe uma família que é muito opressora, vive numa cultura que lhe impede o exercício da sexualidade, ele pode viver uma experiência qualquer na qual os traumas que advêm de alguém que lhe engana pode ser o elemento organizador das energias afetivas. E isso vai fazer com que a gente entenda o chamado cárcere afetivo para o saque afetivo que o delinquente afetivo praticou, descumprindo o mandamento não roubarás. A gente muitas vezes rouba o sentimento dos outros e acha que vai sair impune. Capítulo 6 da obra Vida e Sexo diz, para não sermos mutilados psíquicos, urge não mutilar o outro, porque tudo que dermos ao outrem também nos dará. Muito bom. Olha, Jorge, eu queria lembrar ainda desse livro, uma frase de Emmanuel, que sempre eu gosto de relembrar. Emmanuel diz assim, ninguém brinca impunemente com as sagradas energias do sexo. E aí ele diz assim, não proibição, mas emprego digno. Então, veja que o que você está dizendo aí é um exemplo de promiscuidade, de desrespeito às sagradas energias do sexo. E faltou o quê? Educação e emprego digno. São consequências. Eu vou ler aqui esse trecho que o professor Severino está comentando, que está na introdução da obra. Aqui é o capítulo 1, né? E aqui na introdução está esse trechinho aí que ele está comentando, eu vou ler. Não proibição, mas educação. Isso. Não é abstinência imposta, mas emprego digno com o devido respeito aos outros e a si mesmo. Não é indisciplina, foi para o outro lado agora. Não é indisciplina, mas é controle. Não é impulso livre, mas é responsabilidade. Fora disso, é teorizar simplesmente para aprender e reaprender com a experiência. Livro bom. Esse é muito bom. E tem um outro aliás, me apresente uma obra de Emmanuel que não seja boa.
Só uma. Diga assim, essa não é boa, das obras de Emmanuel. Eu não conheço. Não, realmente não tem. Realmente não. Cada uma é melhor do que a outra, cada uma bem dirigida, cada uma bem orientada. Nesta obra Verde. aqui, Sinal Verde, também pela psicografia de Chico Xavier, só que agora é André Luiz, tem um capítulo aqui, que é o capítulo... Esse é o 17º livro da coleção. Deus é quem sabe, eu não sei, coitadinho. Mas eu tenho aqui um capítulo, não vou achar agora, que chama Sexo, ante o sexo, alguma coisa assim. E lá diz assim: não armes ciladas afetivas contra ninguém, porque você se precipitará dentro delas. Eu vou achar, porque a citação é bacaninha, vale a pena. Deixa eu ver aqui. É lá no finalzinho da obra, capítulo 45. Capítulo 45 chama Perante o Sexo. 41, 42, 43, 4, 45, Perante o Sexo. Aqui está. Não armes ciladas afetivas para ninguém, notadamente nos caminhos do afeto, porque você se precipitará dentro delas. Não queira a sua felicidade ao preço do alheio infortúnio, porque todo desequilíbrio da afeição desvairada será corrigido à custa de afeição torturada através da reencarnação. Afeição torturada, né? Que é interessante esse elemento, porque muitas vezes algumas relações se tornam cadeias, como você usou, cadeias espirituais. É importante cárceres afetivos. Cárceres afetivos de importantes processos expiatórios, né? Então é interessante isso, né? Porque ele vai um pouco de encontro com, às vezes, aquela filosofia líquida, né? Que a gente encontra de Zygmunt Bauman. Sim, da sociedade líquida. Da sociedade líquida. Então, Zygmunt Bauman fala isso, né? E hoje a gente vive um pouco essas relações extremamente fugazes. E ao primeiro encontro com as dificuldades na relação afetiva, existe como de ordem comum e tendência social um afastamento imediato. Aqui, veja bem que Emmanuel não está dizendo, André Luiz, perdão, não está dizendo que todas as relações doloridas devem ser persistentes, mas que existem algumas que são necessárias para a vida do espírito. Então, é interessante ter uma história do senhor Mariano, que era primo de Eurípides Barçanufo. Aliás, ele era tio, 5 anos mais velho, mas foram criados quase como irmãos. E o tio senhor Mariano tinha uma grande mediunidade, uma mediunidade assim, verdadeiramente de efeitos físicos. Então, nas atas ali que a gente encontra dentro das reuniões mediúnicas do Centro Espírita Fé e Amor, ali na Fazenda Santa Maria, em Sacramento, tinha a mesa telegráfica, né? Era uma mesa que ela dava mensagens por telegrafia. Isso até 1940 era bastante comum, né? Até a ele desencarnar. E então, entre os espíritos que se comunicavam de maneira bastante comum, Bezerra de Menezes, São Vicente de Paulo, Santo Agostinho, Apóstolo João, Apóstolo Mateus. É uma coisa assim impressionante, as atas. E elas eram feitas, muitas das comunicações, através dessa mesa que dava as mensagens por tipografia. Eu estou dizendo isso porque o tio senhor Mariano tinha uma filha que escolheu um casamento bastante difícil. E ele chegou para ela e falou: olha, minha filha, não está na sua
história, não está no seu planejamento encarnatório a escolha desse esposo que não trabalha e que tinha viciação no alcoolismo. Mas se você quiser, nós não podemos fazer nada. E ela quis se casar. E ela viveu com muitas e muitas e muitas dificuldades. Então, entre tantas coisas, aquele genro, ele pegava a brasa, né, do fogão a lenha e queimava ela. E ele é um médium, extremamente potente de cura, e iam pessoas ali de toda a região e de outros estados para passar por desobsessão e por curas com o tio senhor Mariano. E é interessante que ele não conseguia curar a sua filha. E quando ele era questionado por que ele não conseguia, falava porque isso foi uma opção de sua vida. Então, o que eu estou dizendo e estou pesando aqui com bastante cautela? Que existem provas voluntárias dentro de relacionamentos afetivos. A gente pode escolher equivocadamente viver dentro de determinadas posições de sofrimento nos relacionamentos conjugais por uma má escolha. Mas também existem ocasiões onde uma má escolha se torna uma oportunidade, uma possibilidade de expiação. Então, o espírito não está apenas provando e encontrando os sofrimentos voluntários, mas aquele espírito ele pode escolher equivocadamente e passar por um processo de expiação. Por quê? Porque tem um débito para com o passado, existe ainda um processo de culpa, uma reminiscência ali na culpa daquele espírito, e a afinidade fluídica dá como em uma espécie de obsessão, onde existe uma afinidade para que aqueles dois encarnados e desencarnados, ou encarnado ou desencarnado, não importa, se aproximem por afinidade fluídica. Mas, por outro lado, também existe uma tendência social das relações líquidas de Zygmunt Bauman, onde a gente encontra a desistência dos relacionamentos, às vezes com muita rapidez, às vezes com como uma tendência onde a primeira dificuldade, a pessoa pode alegar, não, eu não nasci para viver isso, eu não preciso passar por isso, eu não preciso passar por aquilo. E me faz recordar, Elahá, uma pessoa que chega, uma senhora que chega ao Chico e fala assim, meu filho, ele está se relacionando com uma prostituta, Chico. Ela, uma pessoa, e começa a falar da moça, e o Chico olha para ela e fala, tenha paciência, ele está pegando ela, está resgatando ela onde ele a deixou. Então, muitas vezes também existem os compromissos, como o Elahá disse, que terão relações não necessariamente que sejam das mais saudáveis, mas podem ser necessárias. Como identificar? Aí é só uma análise da própria consciência, né? Ninguém pode falar por ninguém, mas no fundo, no íntimo do espírito, ele consegue, né, realmente uma indicação, sem que o fira o livre-arbítrio. Diga, professor, você vai falar? Não, eu queria só lembrar a continuação natural desse não furtarás, que é não darás falso testemunho contra o teu próximo. Acaba caindo naquilo mesmo que você falou, de roubar o sentimento, de roubar o direito, de roubar a espiritualidade do outro, que está no mesmo. Aliás, esse é o 17º versículo que consta
não matarás, não cometerás adultério, não roubarás e não levante falso testemunho contra o teu próximo. Dentro do que Álvaro falou, e você também, é a segunda tábua de interrelacionamentos humanos, pessoa a pessoa. Não tirar proveito do outro, nem puni-lo com o falso testemunho, que é algo realmente que, lamentavelmente, está atualizadíssimo no nosso meio ainda hoje. É uma pena. Eu queria aqui só destacar, já tinha destacado isso na reunião anterior, mas eu vou falar de novo, eu estou ficando velho, a gente quando fica velho se repete, então vou me repetir. A segunda tábua, que tem os mandamentos relacionados ao próximo, ela tem uma hierarquia. Então, os 3 primeiros mandamentos são sobre atos. Depois é um mandamento sobre palavras. E, por último, sobre pensamento. Então, é atos, palavras e pensamentos. Então, ela vai diminuindo a intensidade. Né? A primeira, os mandamentos sobre os atos contra o próximo. Depois, o mandamento sobre falar, com relação ao próximo. E o mandamento do pensamento em relação ao próximo. Nos 3 mandamentos de atos, também existe uma gradação. O mais grave, não matar. Depois, não adulterar. Depois, não roubar. Para a gente ver o quanto que o adultério ele é pernicioso nesse processo do relacionamento. Porque a destruição que ocorre no indivíduo a partir de um fenômeno de adultério é muito grave. Então, abaixo desse tem o não roubar. Ou seja, se você perguntar para uma pessoa o que é que você prefere, ser roubado ou ser traído no seu afeto, a pessoa vai dizer: eu prefiro que me roubem. Com certeza. Ser traído no meu afeto. Então, é mais grave. Então, a gente veio do não roubar, passou pelo não adulterar, chegamos no não roubar, e agora a gente salta para o mandamento sobre palavras. 9º mandamento, falando que não prestareis falso testemunho contra teu próximo. Que eu, resumidamente, diria: não minta. Não minta. Seja apenas vós falar sim, sim, não, não. Não minta. Mantenha a veracidade das coisas que você diz. Né? Então, mudando aí para o nosso 9º mandamento, a gente vai encontrar esse posicionamento aí colocado. Não mentir. Ou seja, não prestar falso testemunho contra o próximo. Aí é asseverar em juízo, né? Mas a gente, por extensão, pode levar isso para todas as conversas. Eu nunca diga aquilo que não é verdade contra quem quer que seja. É verdade, ela já tem. Eu lembro aqui da minha época de internato, que a gente tinha uma oração após a confissão que a gente rezava, que era o confiteo, em latim, que a gente pedia perdão a Deus. Eu, pecador, me confesso a Deus, porque eu pequei por pensamento, atos, palavras e omissões. Esses eram os 4 questões que eram colocadas, que a gente já tinha isso como um ponto fundamental. Após a confissão auricular, a gente rezava essa oração, o confiteo, que era uma autoconfissão que era resumida, porque eu pequei por pensamentos, palavras, atos e omissões. Então, você falou aí dessa classificação, e eu me lembrei, como se fosse agora, eu genuflexo no altar, rezando essa oração, que está aqui também colocada e revivida pelo seu comentário. O que é esse lotaner perado da Sheker? Você não vai fazer falso testemunho? Eu separei aqui, ó, eu coloquei no texto, dá para vocês verem, eu pintei 2 letrinhas. Ali é o capítulo 6, né? Que a gente vai encontrar o Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Isso.
ou a reza fundamental, onde o judeu faz de manhã e de noite essa reza como mandamento, e se a gente olhar ela ali, tá vendo aquelas duas letrinhas que eu pintei de rosa e circulei? Elas estão maiores, não estão maiores? Então, o Ain e o Dalet, né? E eles... Shim. É um Não, Shim, né? Não, é a letra o final. Ah, é um Ain. Ok, um É Ain. o Ain Sim. e o Dalet. Parece o Shim por causa que está pequeno. Mas são duas perninhas, tá vendo? Ain Dalet. Forma a palavra Ed. Ed significa testemunha. O que significa isso? Quando o judeu faz aquela reza, que é a reza mais importante do judaísmo, coloca a mão nos olhos, fala Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Isso. Então eu já contei aqui, tive a oportunidade de contar que na Segunda Guerra Mundial, inclusive muitas crianças judias foram adotadas, foram levadas para orfanatos onde falsificaram os documentos e disseram que elas eram cristãs. Então, autênticos cristãos, para salvar a vida daquelas crianças judias, levaram para orfanatos católicos e etc., protestantes e etc. Só que ao final da guerra, os sobreviventes, sabendo, né, muitos sobreviventes do Holocausto, sabendo que isso tinha acontecido, então como que ia fazer com essas crianças? Queriam que elas fossem criadas como judias. Então iam até os orfanatos na Europa e falavam Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. As crianças que colocavam a mãozinha na frente dos olhos, eles sabiam que eram judias, então eram levadas para Israel, né, para fazer aliá, para poder viver lá. Então, por que eu estou contando isso? Porque na reza mais importante de todas está escrito Ed, em letra maiúscula, porque nós somos as testemunhas de Deus. Isaías 43, 10. Vocês são minhas testemunhas. Minhas testemunhas diante do quê? O que é ser testemunha de Deus? Ser testemunha de Deus é transformar treva em luz. Ser testemunha de Deus é transformar pães em pedras. Ser testemunha de Deus é transformar espinho em flores. Ser testemunha de Deus é estar diante da ausência do bem e testemunhar que existe apenas um Criador de todos os céus e de toda a terra, de todo o plano espiritual e de todos os multiversos. E esse Criador nos faz irmãos. Então, me permite que eu, diante do egoísmo, seja fraterno. Me permite e pede para que nós venhamos a ser aqueles que exercitam verdadeiramente o bem. Então, o trabalho constante é o arado nas mãos do divino agricultor que necessita de solo fértil, permeado por água viva, transplantado por boas ações que arrastam via exemplo. Então, ser testemunha de Deus é sim encontrarmos-nos num mundo hoje de transição planetária catastrófico, do ponto de vista da sexualidade extremamente exacerbada, dos tóxicos tanto legalizados quanto não legalizados, dos vícios descomunais para com todos os processos que superestimulam a minha mente para viver uma vida bastante solitária e vazia, mesmo que rodeado de multidões, onde a gente nem consegue ouvir o que o outro tem para dizer. Viver num mundo onde a criminalidade bate à nossa porta, onde o suicídio está em quase todas as famílias, onde a desesperança está de maneira bastante comum presente nos nossos caminhos. O que é ser testemunha de Deus? Não é levar as palavras da prece que não
se perfaz em obras, mas é levar a fé adiante. A fé pautada em uma racionalidade e também viver com as obras, estando a todo o instante transformando o nosso entorno. Então, não levarás falso testemunho? Não seja omisso quando existe a necessidade de propagação do bem. Não faça um testemunho contra o Criador dos céus e da terra. Se você conhece o cristianismo, se você conhece o espiritismo, a nossa responsabilidade é demasiadamente grande. Nós conhecemos a história do professor Eurípides Barçanufo, em um dos seus desdobramentos, quando ele é levado a regiões das mais altas esferas, chegando a essas altas esferas, diante de um campo florido, ele enxerga próximo a um riacho um homem que sentado chorava. Ele se aproxima desse homem. Quem era o homem? Jesus. Professor Eurípides Barçanufo se aproxima de Jesus e, obviamente, só com a sua vibração já seria suficiente as suas lágrimas. Mas vê-lo chorando deixa Eurípides ainda um pouco mais intrigado. Pergunta a Jesus: por que choras, mestre? Choras por aqueles que se tornam mártires, que perecem em seu nome na terra? Choram por aqueles que almejam alcançar as obras? Faz uma série de perguntas. Jesus responde para Eurípides: não, eu choro por aqueles que conhecem o Evangelho, mas não trabalham ainda nessa obra. Aqueles que possuem condições de serem testemunhas fiéis de Deus, mas ainda não exercem. Então é um chamado para nós espíritas, para nós trabalhadores da última hora, para todos os cristãos, para todos aqueles que vivem uma fé, uma religiosidade com um arcabouço de conhecimento, de entendimento, que nós devemos testemunhar a Deus a todos os instantes. Eu queria ouvir de vocês, nessa discussão, um ponto aí que eu esperei que surgisse, eu fiquei aqui já até esperando, que é sobre o Lashon Hará. Eu não ouvi. Antes de passar por Lashon Hará, eu queria só fazer um comentário. Eu tinha visto, Álvaro, aí você me confirma, que você pega a primeira letra da Shema, o Shema, e a última... O Shema não, o Ain. Não, o Shema pega a primeira. É Ain, a última letra, e a última é o Errad. Não, eu sei. Eu entendi. Eu estou dizendo que eu tinha ouvido que você pega a primeira letra, que é o Shema, e pega a última, que é o Dalet, e dá Sud. Então, o testemunho é do Ain. Testemunho do Ain, né? Eu tinha ouvido, eu até entendi errado, que era do Shema com o Dalet que fazia testemunho. Então, é do Ain mesmo, né? Tá? Não é do Shema, né? Não. E a Shema é aqui, ó. Você faz um Shema na mão. As 3 letras aqui. Quando você coloca no rosto, você faz o Shema com os 3 dedos. Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Né? Muito bem. Então, sigamos. Vamos para o Lashon Hará, então. Eu acho que é interessante comentar sobre isso. Vamos lá. Você? Começa? Eu não, coitado. Queria ouvir vocês. A gente falou bastante. É interessante, né? Que a gente percebe, Elahá, algumas questões aqui no texto que a gente chama de narrativa cíclica. Que o texto faz assim, né? Ele dá uma volta
e ela retorna ao mesmo ponto. Na verdade, não é um círculo, é uma espiral, porque ele passa pela mesmo ponto, mas em outro nível de interpretação. É isso. E é interessante que o Lashon Hara, ele também a gente falou bastante, mas por que o Lashon Hara ele está sendo tão repetido como a gente está revendo aqui os 10 mandamentos também de maneira bastante repetitiva? Então, vou contar uma coisa. Perguntando, não eu, a Dr. Fritz, Dona Leida Lúcia, que conviveu com o Arigó bastante tempo, o Arigó tinha uma mediunidade, né, assim, ímpar, um médium completamente mecânico, e perguntando a ele o que causa mais enfermidades no mundo. Sabe o que respondeu, Dr. Fritz? Lashon Hara. Nossa. Sério? Tem lógica. Tem lógica. A maledicência, para quem não sabe ainda o que é Lashon Hara, a maledicência. O língua mal. Língua má, é. A expressão na original é língua má. Porque a maledicência mata. Não mata? Com certeza. A maledicência no livro Há 2000 anos, com a Fúvia, causa desgraça na casa do senador Públio Lentulus, que tinha, em função do seu orgulho, a afinidade fluídica. Quando nós olhamos o livro 50 anos depois, nós encontramos, por sua vez, Cláudia Sabina, aquela que foi o amor de Ovídio Lúcius, filho de Cneio Lúcius, pai de Célia Lúcius, ele que foi amor de Cláudia Sabina, uma plebeia que faz todos os seus esforços para conquistar posições dentro da alta sociedade. Ela se casa ali com o prefeito dos pretorianos, Lólio Úrbico, e ela ainda não consegue se livrar de todos os desejos e da vontade da posse do amor, entre aspas, né? Porque aqui não é uma vontade do amor especificamente, de Ovídio Lúcius. Ela acaba criando uma série de calúnias que levam ao sequestro de alma, ao roubo de propriedade, ao homicídio, que nós encontramos como sendo a ferramenta para destruir a vida de muitos. Poucos não têm a sua vida destruída. E é interessante que os efeitos da maledicência, mais uma vez, tem a casa de Nestório, do escravo da reencarnação de Emmanuel. Então, o que a gente está vendo aqui? No primeiro livro, no Há 2000 anos, quando conta sua encarnação, ele recebe ali a maledicência destruindo o seu lar e estimulando o seu orgulho a se tornar ainda um agressor maior da lei divina. No segundo livro, a gente encontra o mesmo mecanismo trazendo toda a instabilidade a um gigantesco núcleo. Mas agora ele é vítima porque a sua própria prisão foi feita segundo uma delação de Cláudia Sabina, que pediu para um escravo, para um servo, perseguir, né, descobrir aonde eles iam à noite, descobre nas catacumbas, mas aqui ele ainda sofre as consequências da maledicência, isso afeta todo o núcleo da família, mas ele tem o seu coração já devotado ao Cristo, então ele enxerga toda a dificuldade que isso traz, mas por sua vez, ele está resistente para receber a maledicência como um testemunho verdadeiro. Então, todo médium, quase sem absoluta exceção, ou eu diria sem exceção, sofrerá as arremetidas do mal. E aí, médium, eu vou dizer que pode ser num sentido lato sensus maior. Então, nós encontramos Chico vivendo grandes momentos de maledicência na sua vida, inclusive por pessoas próximas.
mentiras, a inverdades que são trazidas à sua vida de maneira bastante firme. Mas Chico se permanece ali firme. Por quê? É muito comum, quando a gente é a vítima da maledicência, a gente devolver isso com rebeldia. Então, o movimento espírita está criticando o Álvaro, porque o Álvaro tem suas imperfeições, isso, naturalmente, em algum momento pode atrapalhar de qualquer forma. O que é muito comum eu fazer? Eu tomar uma posição de defesa através de atacar o movimento espírita. Então, eu passo a atacar as federativas, eu passo a atacar o centro, eu passo a atacar os outros oradores, eu passo a atacar a todos. Quando, na realidade, como foi perguntado uma vez a Rabi Akiva, como você sobreviveu àquele grande naufrágio? Você é o único sobrevivente. Ele falou, quando passavam as ondas, todos lutavam contra ela. Eu abaixava a minha cabeça, esperava ela passar, levantava e respirava. Então, aqui a gente encontra, sem sombra de dúvidas, o Lashon Hara como algo que traz verdadeiros danos a núcleos familiares, a instituições, a vidas pessoais, levam ao homicídio, levam ao roubo, levam ao sequestro, levam a todas as catástrofes que a gente está estudando aqui nos 10 mandamentos. Mas, porém, todavia, quando nós somos vítimas dela, a sabedoria divina de obtermos a mansuetude da compreensão, que não será atacando, não será cometendo o mesmo equívoco que eu estarei agindo em a defesa daquilo que talvez possa até mesmo ser injustiça. Mas eu passo para vocês agora. O meu irmão, tem um irmão que é bem judeu, né? Mora em Israel e tal. E quando a gente conversa sobre a razão do mal no mundo, aí a gente fica conversando, e eu uma vez estava conversando com ele sobre isso, aí eu disse, o problema do mundo é o orgulho e o egoísmo. Ele disse, não. O problema do mundo é a mentira. Disse, imagina uma sociedade onde não existisse nenhuma mentira. Nenhuma mentira. Que todo mundo fosse verdadeiro no que fala. Isso seria suficiente para transformar a Terra num paraíso. Todo mundo fala a verdade. Não há mentira. E assim, professor Severino, que conhece todos os versículos do texto bíblico, sabe quem é o pai da mentira, professor? Segundo a Bíblia, é Satã. É o Satanás. Então, Satanás é o pai da mentira, ou seja, o mal. Os espíritos perversos adoram a mentira. Se você perceber toda novela que passa na televisão, a trama se constrói em cima do quê? Tem uma mentira na história. Porque se não tiver a mentira, a história não se constrói. Então é uma coisa que ninguém pode saber, um roubo, um assassinato, uma traição. Tem um negócio lá escondido. Um segredo, né, Jorge? Tem um segredo. Então, se tudo fosse dito de maneira muito clara, se ninguém enganasse ninguém, pronto. Estava tudo certo. O grande problema é a mentira. Então, quando a gente tem a possibilidade de se aproximar disso, o mandamento fala que a gente não deve sustentar a mentira que, no caso específico, prejudica o nosso próximo, a gente estende para tudo. Porque não precisa ser num tribunal, mas quando eu minto para minha esposa, para meus filhos, para minha mãe, para meu pai, o que eu minto, na verdade, destrói a possibilidade da gente ter uma vida mais saudável. Estou lendo agora aqui uma obra da Joana de Ângeles, eu não sei se eu tenho ela aqui, porque eu tenho um bocado que está não está aqui, só tem no Kindle. Deveria ter, porque eu comprei e eu li, mas ela não está aqui. É o livro Vida, Desafios e Soluções. Ela tem um capítulo sobre a mentira, em que ela diz que a verdade tem que ser dita.
que a mentira só faz a gente sofrer, que a gente precisa efetivamente ter a capacidade de sermos sinceros diante dos desafios que a vida nos pede, né? Então, a mentira, mais uma vez, aqui aparece como um elemento extremamente pernicioso na nossa sociedade. E aí a gente vai encontrar em Jesus a frase, né? Seja o vosso falar. Sim, não. Não. Não jureis por nada. Não precisa jurar. Não jureis por nada. E a gente, você falando de mentira, a mentira se modernizou tanto que hoje tem o nome de fake news, está na moda, e a gente tem uma obrigação muito grande. Virou, hoje não é mais mentira, agora é tudo fake news. E eu me lembro de Chico Xavier dizendo que a gente deve ser ponto final de todo e qualquer tipo de fofoca. Ouvir e calar é a melhor opção diante disso. E nós somos responsáveis por tudo aquilo que a gente recebe e transmite e que leva adiante. Eu me policio muito com as notícias que eu recebo, com as coisas que eu recebo. Meu WhatsApp eu uso em evangelho. Ninguém vai ouvir eu passar uma mensagem de WhatsApp que ela seja destrutiva. Se ela não tem construção, eu não passo adiante. Eu faço igual a Chico. Ele, além de ele aconselhar que a gente tem que ser ponto terminal de todo tipo de fofoca, ele dizia que em qualquer situação da vida, por pior que seja, por maior horror que ela possa parecer, ela tem sempre duas grandes saídas. A primeira é o silêncio, a segunda é a prece. Então, é a conduta que a gente deve ter. Se todo mundo vigiasse e orasse como Jesus ensinou, veja que o que Chico diz é uma derivação de vigiar e orar. Silêncio e prece. É a melhor saída. O Shalom Hará, ele pode ser combatido com isso. Segura. Se a notícia não procede, não é positiva, não é para fazer bem a ninguém, para que passar adiante? Além de ser, às vezes a notícia pode até ser verdadeira, mas ela debocha, ela critica, ela diminui alguém, não vale a pena. A língua continua sendo má, mesmo quando ela fala a verdade que destrói. Eu lembro quando a gente estudou sobre esse mandamento, lá atrás, o Álvaro trouxe para a gente um conjunto de reflexões rabínicas sobre a questão do Lashon Hara, em que dizia que não é somente a mentira em si, mas que quando eu sei do mal, eu silencio o mal. Se não tem jeito de eu falar do mal que o outro fez, eu minimizo, eu tento compensar, eu procuro encontrar virtudes, numa forma de não permitir que os nossos corações se contaminem. Senão a gente, diante de uma verdade, é uma verdade, a gente pega aquela verdade, joga para o mundo, ela é verdade mesmo, toca de horror, joga gasolina em cima do que está acontecendo. Essa não é a postura que a gente deveria ter, né? Então é difícil, é difícil. E assim, ela, sabe, eu reflito muito. Sou um mau médium, verdadeiramente, no sentido mais expressivo da palavra. Mas a gente tem tido a possibilidade de enxergar algumas coisas, compreender algumas coisas pela mediunidade, que talvez nem precisaríamos dela para entender. Mas como é uma forma de expressão de sensibilidade um pouco constante na nossa vida, a gente usa isso como referência. Mas, se você quiser destruir o seu trabalho espírita, a sua casa espírita, uma live, a gente começa a falar mal do outro. Sabe, a gente começa a enxergar. Eu começo a enxergar o Elahá, gente. Vou contar uma coisa para vocês. Ele tem defeitos. E se eu quiser fixar o meu olhar
nos defeitos dele, eu vou fixar. E sabe que talvez o que seria? O fim de um trabalho conjunto. Sim. Professor Celestino tem defeitos, eu tenho defeitos. O Elahá convive comigo, não sei, há 7 anos, 8 anos, não sei quanto tempo, talvez quase uma década. E o Elahá sabe dos meus defeitos, porque eu não escondo, eu não oculto. O professor sabe, eu falo as minhas fraquezas para eles. Eles poderiam sair por aí olhando tudo que eu tenho de pior. E eu tenho certeza que é um esforço grande, mas o Elahá, quando olha para mim, procura enxergar as boas qualidades e o pouco que a gente tem a oferecer. O professor também. E a gente vai construindo aqui, né, um núcleo de fortaleza com a Denise, com os participantes do GES, a gente vai construindo um núcleo de fortaleza que traz a afinidade fluídica para que sejamos bem inspirados. E se a gente não tiver vigilância, a gente se perde na maledicência, falando mal dos defeitos que todos possuímos. Um dia eu trouxe uma passagem de Emmanuel, porque Jesus lavou os pés, e não a cabeça, e não as mãos. É porque nos pés estão a poeira, estão as marcas dos pântanos que caminhamos com a nossa imperfeição. Quando eu lavo o pé do professor Celestino, quando ele lava o meu, quando nós lavamos o dela, ele lava o nosso. Nós estamos sim enxergando o caminho de complicações espirituais que todos nós carregamos, de imperfeições que deixam as suas marcas e estão em nosso espírito, mas também faz com que eu enxergue que eu também possuo. E que nós estamos em situação de igualdade. E que nós necessitamos dessa misericórdia, desse perdão, dessa caridade, segundo compreendia Jesus. É interessante que tudo que vocês falaram aqui, vocês estão numa concordância, assim, numa sintonia maravilhosa com Emmanuel. Aqui nesse livro, Fonte Viva, que é um livrinho que eu adoro. Capítulo 142. Não furteis. E Emmanuel vai falar sobre uma passagem que está em Paulo, em Efésios, capítulo 4, versículo 28, que Paulo diz o seguinte: aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo com as suas mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Lindo, né? Lindo, né? Essa é a passagem de Paulo. E Emmanuel vai falar o seguinte: não, há roubos de variadas natureza, que é o que vocês estavam falando, jamais catalogados nos códigos de justiça da terra. Furtos de tempo aos que trabalham. Ah, sim. Assaltos à tranquilidade do próximo. Depredações da confiança alheia, que até o Elahá comentou. Invasões nos interesses dos outros. Apropriações indébitas através do pensamento. Nossa. Expoliações da alegria e da esperança. Com as chaves falsas da intriga e da calúnia, da crueldade e da má-fé, almas impiedosas existem, penetrando sutilmente nos corações desprevenidos, dilapidando-os em seus mais valiosos patrimônios espirituais. Por esse motivo, a palavra de Paulo se reveste de sublime significação. Aquele que furtava, não furte mais. Se aceitaste o evangelho por norma de elevação na tua vida, procura, acima de tudo, ocupar as tuas mãos em atividades edificantes, a fim de que possas ser realmente útil aos que necessitam. Na preguiça está sediada a gerência do mal. Quem alguma coisa faz, tem algo a repartir. Gente, olha essa frase, eu vou dizer de novo. Quem alguma coisa faz, tem algo a repartir. Busca o teu posto de serviço. Cumpre dignamente as tuas obrigações de cada dia. E atendendo aos deveres que o Senhor te confiou, atravessarás o caminho terrestre sem furtar a ninguém.
Esse é o capítulo 142. No capítulo 151, maledicência. Oh. E Emmanuel vai comentar o seguinte. Lachão Hará. Maledicência, ele vai comentar a passagem que está em Tiago, capítulo 4, versículo 11, que Tiago diz A língua é a leme do corpo. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão, fala mal da lei e julga a lei. Se te julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. E aí, não vou ler tudo, porque não vai dar tempo. Eu peguei só algumas frases de Emmanuel. Emmanuel fala assim: a maledicência espera a sinceridade para turvar-lhes as águas e inutilizar-lhes os esforços justos. E depois ele ainda diz: falar mal, na legítima significação, será render homenagem aos instintos inferiores e renunciar aos títulos de cooperador de Deus, para ser crítico de suas obras. Como observamos, a maledicência é um tóxico sutil que pode conduzir o discípulo a imensos disparates. Quem sorva semelhante veneno é, acima de tudo, servo da tolice. Mas sabemos, igualmente, que muitos desses tolos estão a um passo de grandes desventuras íntimas. Que impressionante, hein? Emmanuel é Emmanuel, né? É brincadeira, né? É brincadeira. E isso tudo aí é o que vocês falaram hoje, maravilhoso, maravilhoso. E aí a gente fica aqui refletindo, meu Deus, o que a gente anda fazendo? Como diz o professor, andamos orando e vigiando para essa nossa maledicência, para essa mentira, né? Para esse não furtar pensamentos, palavras, sentimentos e emoções? E Elahá, você faz a nossa prece rapidinho para a gente terminar nossa live de hoje? Faço sim. Vamos orar? Nós hoje queremos te agradecer, Senhor, pelas oportunidades que tu nos concedeste de estarmos todos reunidos no teu nome. E por isso te rendemos graças. E graças também damos aos nossos companheiros espirituais. Pedimos assim que tu nos protejas, que tu nos envolvas e nos guardes na tua infinita paz e misericórdia.